Rota de colisão. Bap dá no meio do pai do Gerson. Vaza Jorginho, camisa do Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje é dia de folga, nação rubro-negra. Pois é, o elenco do Flamengo agora tem 3 dias de folga. Hoje na sexta, amanhã no sábado e domingo, dia 23. A comissão técnica entende que essa pausa vai ajudar bastante na recuperação física e mental dos jogadores. Felipe Luiz já prepara o início do Campeonato Brasileiro, dia 29, Flamengo e Inter, diretamente do estádio do Maracanã, daqui a 8 dias. Passa rápido, hein, minha gente? Vambora. O negócio é o seguinte: em recuperação, Danilo vai ao Ninho e treina em dia de folga do elenco do Flamengo. Lateral dá continuidade ao tratamento de lesão grau 1 no posterior da coxa direita, galera. Então, mesmo em dia de folga, o Danilo fez questão de ir no CT Ninho do Urubu para melhorar de uma forma mais... não é rápida a palavra, mas... para dar continuidade ao tratamento de forma mais profissional no CT Ninho do Urubu. É lógico que na casa dele ele tem os equipamentos, mas no CT tem um foco maior. O lateral foi diagnosticado com uma lesão grau 1 no posterior da coxa direita. O problema o tirou das semifinais contra o Vasco e das finais contra o Fluminense e também dos jogos da seleção brasileira contra a Colômbia, que aconteceu ontem, o Brasil venceu por 2-1, e contra a Argentina, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 25, horário de Brasília, às 9h45, beleza? Danilo foi ao Ninho do Urubu, mesmo quando a programação do Flamengo previa folga. Sábado e domingo também será dia de descanso para o elenco. O lateral publicou um vídeo nas suas redes sociais fazendo atividade na academia do CT. A previsão é que Danilo retorne ao CT amanhã de manhã, tá? Na manhã do sábado, para dar continuidade aos tratamentos. Pedro e Bruno Henrique também estão sendo aguardados. A dupla foi companhia do lateral no Ninho do Urubu nessa sexta-feira. Portanto, Pedro e Bruno Henrique também foram ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade ao seu tratamento. Camisa 27 se recupera de uma lesão similar ao do lateral. A diferença é que é na perna esquerda e não na perna direita e se prepara também para o Campeonato Brasileiro. Pedro segue rotina de treinamentos, aí já é uma questão de recondicionamento físico para ficar à disposição o mais rápido possível aí para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Libertadores da América. Vambora, Pedrão. Vamos voltar aí logo, beleza? Diário AS da Espanha enaltece o Wesley e rasga elogios ao lateral direito do Flamengo. E eles destacam: na reta final, os espaços cresceram e o Brasil parecia mais ambicioso, com Wesley participando no jogo ofensivo. Os espanhóis estão encantados com a atuação de Wesley pela seleção brasileira. Como eu trouxe na manhã, o Real Madrid prepara uma proposta robusta para contratar o lateral direito no meio do ano, quando a janela de transferências vai abrir. Quem sabe até vale aí uma indicação do Vini Júnior ao Florentino Pérez, e o Real Madrid precisa de lateral direito. O Carvajal tá lesionado, é um jogador histórico do Real Madrid, mas já tá veterano. O Real Madrid tinha aí conversas, parece, com o Liverpool para contratar o Arnold. Não avançaram e parece o Wesley ser agora a mira da equipe merengue, beleza? Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, rasgou elogios ao Wesley após a excelente atuação do lateral em entrevista coletiva. E o Dorival falou: foi muito saudável a participação dele. É um garoto que está em processo de evolução muito claro. É um menino que chama atenção. Se continuar, será em pouco tempo uma realidade muito clara. Se já não é, falou o Dorival Júnior. E olha, acho até que o Wesley merece uma chance na equipe titular diante do confronto da Argentina, viu? Porque tem gente aí, né? Vou até citar o nome aqui, o companheiro Henrique Fernandes,
respeito a opinião dele, ele que é jornalista da Globo, lá da imprensa de Minas Gerais, mas discordo muito da sua opinião, tá, Henrique Fernandes? Ele disse o seguinte: sobre o Wesley, é questão de contexto. Entrou com o jogo caminhando por fim, com o Luiz Dias exausto demais para marcá-lo ou para vencer disputa direta. E acho que errou em todos os acabamentos de jogada que tentou, mesmo mal pressionado. Precisamos ver melhor terça, ou seja, ele quis dizer que o Wesley, mesmo com uma marcação frouxa, devido ao cansaço dos atletas da Colômbia, ele foi mal no jogo. Olha, Henrique Fernandes, eu sinceramente sugiro a você que você reveja o jogo, que você não viu o mesmo jogo que eu vi. Mas tudo bem, respeito a sua opinião, nós vivemos aqui numa democracia, cada um tem direito a dar a sua opinião, mas discordo frontalmente dessa sua opinião, que eu até denomino como absurda, tá? Vamos lá, minha galera. De Arrascaeta, Varela e De La Cruz vão enfrentar uma maratona de jogos em 4 países diferentes nos próximos 15 dias. Ao total, serão mais de 13 mil quilômetros no curto espaço de tempo. Pois é, meus amigos, vão enfrentar aí, né, pela seleção uruguaia, a Argentina no Uruguai. Depois, se não me falha a memória, o Uruguai, é isso mesmo, vai à Bolívia, enfrentar a Bolívia na altitude do Hernando Siles de La Paz a 3 mil. Parece que estão jogando em El Alto agora, né, que fica a mais de 4 mil metros de altitude. Depois vai para Venezuela, para a disputa da Copa Libertadores, daí volta para o Rio, daí na outra semana já tem que ir para Quito. Olha, Filipe Luís vai ter que estar atento em relação... Aí você faz esse tipo de comentário, aí eu vejo um monte de crente escrevendo: porra, Pedro, eles vão a pé por acaso? Eles vão de bicicleta? Porra, meu amigo, mesmo no avião tem desgaste, cara, porque o cara é alto desempenho, cara. Qualquer detalhezinho que sai de rota, o atleta sente. Você não vê o Gerson aí? Que era pra estar descansando no CT em Urubu. Aí muita gente culpando o Flamengo. Pedrão, o Flamengo não deveria ter liberado. Gente, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Data FIFA não tem essa de eu quero liberar, eu não quero. Data FIFA, seleção profissional, o clube é obrigado a ceder. Se o Flamengo não cede, sofre sanção na FIFA, sofre punição na FIFA. É obrigado, é obrigatório a ceder. Não tem o que fazer. E aí cabe o atleta, ou então cabe a seleção, ter um bom senso de falar: olha, o atleta tá machucado e não vai. Adiantou, levaram o cara tava já meio ruim ali do posterior de coxa, foi lá e aconteceu isso. Né? Então, qualquer detalhezinho era pro cara estar descansando. Jogou 10 minutinhos a mais, estourou. Vocês estão me entendendo? O Flamengo irá pagar mais aos jogadores pelo título brasileiro que da Libertadores e também da Copa do Brasil. Segundo o jornal o Globo, a medida foi apresentada ontem durante a reunião do Conselho Deliberativo. Então só aí a gente já percebe que, além do discurso adotado pelos dirigentes, pelo Filipe Luís, pelo José Botto, a instituição também, nós vamos pagar mais pelo brasileiro do que pela Copa do Brasil, tá? Mas vamos lá, pessoal. O Flamengo já está há muito tempo sem vencer brasileiro, hein? Tem que vencer esse campeonato logo. A premiação paga aos jogadores será maior caso vença as 3 competições, mas vai diminuir caso não vença o Campeonato Brasileiro. A medida foi apresentada ontem durante a reunião do Conselho Deliberativo. O BAP deixou claro no Conselho Deliberativo que, para o calendário vigente, o foco é o brasileiro. E com isso, o elenco precisa ser maior do que 26 jogadores em função do rodízio e da alta intensidade que joga o time de Filipe Luís. Portanto, além de tentar a contratação de Jorginho, o Flamengo deve tentar a contratação de outros atletas ao longo da temporada para aumentar o elenco em função das 3 competições que estão por vir. Tem altitude, tem isso, e tem viagem longa, e tem aquilo. Enfim,
Segundo o jornalista Rodri Vasques, do portal Esporte 890, o meia Georgian de Arrascaeta é cotado para estar entre os titulares no duelo entre Uruguai e Argentina de logo mais. Inicialmente, o nome de Nico de la Cruz era cotado para estar entre os 11. Porém, o técnico, na última quinta, louco Marcelo Bielsa, teria utilizado um time sem Nico e Brian Rodrigues, que deram suas vagas para Nathan Nandes e também Georgian de Arrascaeta. Guilherme Varela, outro jogador convocado, deve começar a partida no banco de reservas, galera. Então tem jogador do Flamengo entrando em campo hoje pela data FIFA. Já teve ontem, tem hoje, tem o Plata, o Equador também. Vamos torcer para que não tenha nada de errado. Como o Flamengo vai se proteger nas próximas vendas? Na reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu de ontem, serviu para a BAP explicar novas medidas de proteção ao Flamengo em vendas futuras. Resumindo, em calotes futuros, porque tomou calote do Internacional, aí depois queria transferência de calote para o Santos, só ia mudar o devedor, né? Aí tem os times lá de fora também que estão devendo o Flamengo, de Portugal. Então assim, meus amigos, o Flamengo está tentando mitigar isso, ó, pagamento à vista com garantia, ou com garantia. Se não, ou então se o time tiver credibilidade na praça, no mercado. Se não tiver isso, meu amigo, ó, nós não vamos negociar com você. Essas são as medidas agora de forma oficial. Já tinha sido falado, mas agora é oficial. Passou pelo Conselho Deliberativo, também na reunião, é lógico que tem a votação, mas passou isso na reunião do Conselho Deliberativo, o BAP. O BAP também descarta 2029 como a data de inauguração do novo estádio do Flamengo. Isso porque BAP ainda está aguardando o resultado do novo estudo de viabilidade e planejamento financeiro que deve ser entregue pela Fundação Getúlio Vargas até abril. Além disso, o Flamengo segue analisando as questões ao redor do terreno do gasômetro, como descontaminação e análise do solo, topografia, mapeamento arbóreo, assim como os custos dos telões e iluminação. A expectativa é que o levantamento seja finalizado na metade desse ano. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, já se chega num valor aí de 3 bilhões de reais que deve custar o estádio do Flamengo. Tira coisa desse estádio aí, eu já disse, tá muito caro, 3 bilhões de reais, tá? Mas vamos lá, pessoal, pelo menos na minha opinião. Eu vejo outros estádios saindo mais baratos, estádios bacanas. Eu sei que tem inflação, tem juros, tem essa taxa de juros, tem a coisa toda, mas acho que dá para fazer um estádio mais barato, tá? Pessoal, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro prepara uma homenagem especial ao técnico Felipe Luiz, do Flamengo. Cara, eu fico feliz pelo Felipe Luiz tá recebendo uma honraria frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas é uma pena que o pessoal faz isso querendo aparecer às custas, né, do Felipe Luiz. Não sei nem quem é o deputado, enfim, quem é o vereador, no caso, né, tá preparando isso, mas, cara, enfim, mas fico feliz pelo Felipe Luiz, tá? Se ele vai estar feliz, eu fico feliz por ele, porque ele é um cara sensacional e merece isso aí. Rapaz, o Leão do México, que estava, no passado, estava no grupo do Flamengo, foi excluído do Mundial de Clubes. Que isso, Pedrão? Como assim? O Leão do México, o dono do Leão do México, é o mesmo dono do Pachuca. Vocês estão entendendo? E segundo o regulamento da FIFA, isso denota um conflito de interesses, digamos assim. Portanto, a FIFA excluiu o Leão do México do Mundial de Clubes. E agora o pessoal tá aí. Quem vai entrar no lugar do Leão? Agora a FIFA vai decidir quem vai ocupar o lugar. Considerando que a vaga é da CONCACAF, tem o Los Angeles FC, vice-campeão da Conca Champions, né? Perdeu pro Leão. Tem o Alajuelense da Costa Rica, melhor classificado no ranking FIFA para Mundial de Clubes que não seja do México ou dos Estados Unidos,
De repente a FIFA inventa de botar um time a mais, um time americano, já que o Mundial é lá. Vamos ver qual medida vai ser tomada. João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, é convocado por Dorival Júnior para o lugar de Gerson. O que eu falei? Vai ser cortado da seleção. Ele foi cortado da seleção brasileira, mas a notícia boa é que exames detalhados mostram que a lesão de Gerson, aliás, não detectou lesão no local. O capitão rubro-negro acusou apenas uma contratura e fadiga, e ele retornará ao Flamengo, onde vai ser melhor avaliado e iniciará o tratamento. Pois é, né? Ainda bem, né? Dos males o menor, né? Mas poderia ter ficado feio. Foto com camisa de Jorginho vaza nas redes sociais. Olha aí. E aí o pessoal tá me perguntando: Pedrão, o que é isso? Sobre a foto, o jornalista Vene Casagrande apurou que membros da diretoria do Flamengo apuraram o caso. O que foi alegado pela equipe responsável pelas lojas do Flamengo é que um cliente comprou a camisa, pediu para colocar o nome do Jorginho e o número 20 por ser o dia do aniversário do atleta. Tirou a foto e, pelo visto, encaminhou para outras pessoas. Imagens foram capturadas pelas câmeras da loja para comprovar o ocorrido. Ou seja, não foi algo feito pelo Flamengo ou pelos responsáveis das lojas oficiais. A camisa, na verdade, foi comprada pelo empresário do Jorginho para dar de presente ao filho dele. Ele botou o nome e o número do Jorginho que ele utiliza no Arsenal e pediu para tirar uma foto. As imagens da câmera da loja comprovam o fato e já foram enviadas para a diretoria do Flamengo. Ou seja, não foi uma ação deliberada da loja oficial do Flamengo. Foi o empresário do Jorginho. Ei, empresário do Jorginho, tá doido que esse negócio sai? Ei, meu querido, já deu camisa pro filhão, camisa do Jorginho. Ei, rapaz, agora depende de vocês aí, hein? Depende da esposa do Jorginho também, parece que tá encantado com o Rio de Janeiro, tá gostando bastante, né? Então tudo se encaminha aí para um final feliz entre Flamengo e Jorginho. Vamos lá, minha galera, agora é a bomba. Luiz Eduardo Batista, o BAP, ironiza agente e pai de Gerson em reunião no Flamengo. Abre aspas. O atleta Marcão não aceitou ainda. Seu Marcão é o pai do Gerson e fez cobranças públicas à diretoria do Flamengo recentemente. E o BAP falou o seguinte: propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade, afirmou o presidente na apresentação aos conselheiros. Ou seja, segundo o BAP, o Gerson deu ok, mas o pai dele dá para aumentar isso aí. Segundo eu tenho de informação, já vi os companheiros publicarem aí, o salário do Gerson seria o mais pago do elenco, seria o maior do elenco. Seria o mais bem pago o Gerson do elenco. Não é pouco. E teria o seu contrato prorrogado de 2027 para 2030. Se isso aqui for verdade, para mim é um absurdo. Tá? Porque o Flamengo está fazendo um esforço quando não poderia não querer fazer, mas está reconhecendo o valor do Gerson no elenco, quer valorizar o jogador. O Flamengo lá atrás, tudo bem que o Gerson ajudou o Flamengo, mas o Flamengo também ajudou o Gerson, que o Gerson estava sendo perseguido pelo treinador do Olympique de Marseille. O Flamengo foi lá, negociou, pagou 20 milhões de euros pela contratação do Gerson. Ele vem para o Flamengo, ele estava triste lá, vem para o Flamengo, fica feliz. Será que isso não é também reconhecer o valor do atleta? Vai ser o mais bem pago do Flamengo? Para mim o BAP tá certo nessa. Tá? Vamos ver se isso aí se confirma também, a versão do BAP. Se for o que o BAP está dizendo, ele está certo. Enfim, vamos aguardar aí. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegras.